Doutora, eu sou obrigada a atender uma cliente? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu vou responder esta que foi uma pergunta feita por uma profissional autônoma que se viu numa encruzilhada porque ela não queria mais atender uma cliente e por um medo do cargo que essa cliente ocupa, ela achou que pudesse ser processada. Aliás, nós vivemos numa era onde todo mundo quer processar todo mundo quer ir para o judiciário. E às vezes não é o caso, ok? Então eu vou abordar primeiro essa situação específica e logo em seguida o porquê dessa banalização, tá? Qual que é o caso? O caso é de uma profissional autônoma que presta serviços ligados à beleza. Então vamos supor, até para não expor essa minha amiga, tá? Que ela é uma esteticista. Então ela cuida de limpeza de pele num salão de beleza. E lá no salão de beleza, ela não é uma empregada, ela não tem um contrato de trabalho. Ela é uma profissional autônoma que atende nesse salão e então dá uma porcentagem para esse salão de beleza. Na hora de fazer o agendamento, ela vai alocando e dando um certo espaço de tempo para esses atendimentos. Mas para essa cliente específica, é uma cliente complicada, que já apresentava atrasos, reclamações, já vinha com aquela energia ruim que causava até ansiedade para essa profissional autônoma. E aí, uma vez atrasou e atrasava 1 hora, 2 horas, então quando tinha que deixar um tempo de 2 horas de atendimento, ela acabava deixando 4, e aí a situação começou a ficar insustentável, até que chegou o ponto que ela resolveu demitir a cliente e não mais atendê-la. E nas trocas de mensagens, essa profissional liberal falou: olha, eu não vou mais te atender. A cliente que ocupa um cargo importante na justiça, vamos imaginar que ela é uma juíza, tá? Ela chegou, ela perguntou em tom ameaçador: você tem certeza que você não quer me atender? Você pode correr o risco de ter um processo judicial. Você tem certeza disso? Diante desse tom de ameaça, já estava até se preparando para um eventual processo, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para analisar essa situação, porque tem vários aspectos. Primeiro, é crime não atender uma cliente? Só é considerado crime se no Código Penal tem lá específico. Matar alguém tem a pena específica, roubar alguém tem uma pena específica. Então, o crime de roubo, ele está lá tipificado, está lá descrito a conduta. No Código Penal não existe uma conduta que fala não atender uma cliente chata. Então, crime não é. Só que não é só em casos penais que a pessoa pode ser processada. Tem a questão civil. Então, tinha alguma relação contratual? Isto é, mesmo que verbal, ela falou: olha, eu vou te atender e depois disse não vou te atender mais. Então, tem que primeiro analisar essa situação, se havia algum contrato. Nesse caso específico, não havia contrato, porque era esporádico, né? Olha, tal dia vai ser agendado e aí conforme o agendamento estava lá colocado. Pode ser caracterizado uma relação de consumo, isto é, olha, foi lá acordado, já foi pago antecipado, já foi prometido esse serviço, e aí se tivesse essa relação de consumo, então tinha lá um serviço prestado a um consumidor, acordado um valor. Então, havia essa relação consumerista, então poderia ser objeto. No caso específico, não havia.
Mas existem situações que devem ser observadas. Às vezes, existem pessoas que não atendem por uma questão de raça ou de credo religioso. E é muito complicado se se negar atendimento se dar por essas situações de discriminação. Nesses casos, cabe sim um processo. A Constituição Federal, ela prevê e dispõe como crime inafiançável justamente a discriminação, né? Tipificou como racismo um dos direitos fundamentais, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tem um aspecto ético-profissional, porque o não atendimento pode manchar a reputação dessa profissional. Então ela tem que avaliar, até porque depois pode ser colocado, principalmente em rede social, ou até mesmo entre o círculo social, né, que determinada má fama dessa profissional. Então isso tem que ser sopesado, né? Mas por que será que as pessoas têm tanto medo de processo? A banalização dos processos judiciais estão vinculados a casos, por exemplo, de abuso de autoridade. Então a gente já viu casos como teve o caso aquele do juiz no litoral, que na época que tinha que usar máscara ele não usou, e ele abordou o GCM falando: você sabe com quem você está falando? Então, nesses casos de abuso de autoridade, a pessoa acha que é Deus e que pode justamente abusar e que está imune ao fato de exercer um cargo importante e que não permite e não é autorizado você ultrapassar os limites da lei. No caso dessa cliente, não é porque ela exerce um cargo de juíza que ela pode sair processando todo mundo, né? Não existe a vinculação, né? A ponderação entre a lei e o caso para gerar um processo. Então tem que ver se houve um abuso de autoridade aí. A banalização judicial se dá justamente porque um conhecimento popular, né? Um conhecimento, eu digo um conhecimento vulgar. As pessoas dizem: minha vizinha falou que era assim. Mas a sua vizinha é advogada, ela estudou a lei. Às vezes, essa lenda que se diz, ou essa fofoca, ela está aumentando um ponto num caso que não há. Então, por exemplo, nesse caso específico, não tem como encaixar a lei nessa situação específica. Então, não cabe processo, tá? Quando for, e isso é muito complicado quando você for analisar justamente a frase, eu vou te processar, né? Falar, até papagaio fala. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o custo do processo, você tem que analisar a questão do tempo. O tempo, isto é, o desgaste temporal, a duração desse processo é longa. O tempo que você vai ter que se dedicar, porque quero processar, mas você vai ter que ir numa audiência, você vai ter que conversar com o seu advogado, em eventual condenação inversa, quer dizer, o autor virar réu, aí você às vezes tem que gastar um tempo até para responder a esse processo. Ainda tem a questão do tempo dos outros profissionais, tempo do juiz, tempo do outro advogado. Quer dizer, você tem esse tempo para gastar, para desperdiçar. Além disso, no custo do processo, ainda tem a questão financeira. Porque o processo, se você não comprovar que não tem condições financeiras, você tem que pagar as custas processuais, você tem que pagar os honorários advocatícios caso você perca. Então, você tem que preparar o bolso, não só na expectativa de receber um dinheiro de uma eventual indenização, mas um dinheiro para pagar, eventualmente, se você perder o processo. E ainda, no final, o resultado vai te satisfazer, vai dar uma efetividade, porque, ora, vamos supor que a pessoa processe, e eu já vi processos dos mais
absurdos, né? E o judiciário aceitar esses processos e caminhar, tá? Mas no final desse processo, vai trazer a relação de volta? Vamos supor que a pessoa processe porque ela não atendeu, tá? Ela ganhou uma indenização, mas ela vai ser atendida agora? Vai forçar o atendimento? Ou ainda vai restaurar essa relação pessoal que já foi quebrada? Não vai. Então, o que a gente conclui com tudo isso? Ora, ninguém é obrigado a atender, não é obrigado nem a ficar casado com alguém que você já não gosta mais, quanto mais atender um cliente quando você está numa posição de autônoma, né? De um profissional liberal. Ainda, você tem que entender que, ok, você profissional liberal ou você cliente, já entende que a relação já não está boa. Como é que você encerra uma relação profissional? Tente encerrar da maneira mais educada, da maneira mais empática e com respeito, porque o mundo dá voltas. Não que você vai precisar atender alguém que você não goste, mas eventualmente tem alguém no círculo de amizade que é um amigo em comum. Ou ainda, vocês se esbarrarem numa situação de uma festa. Então vejam, para não criar animosidade e para entender que o mundo ele é um ovo e você acaba esbarrando com as pessoas sempre. Porque quer um conselho entre processo e acordo? Busque sempre o acordo, porque esse, no final das contas, sofre menos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que é profissional liberal, tá desconfortável, acha que tem que atender a pessoa e de repente não precisa. Ou ainda tem uma relação complicada e pode piorar se continuar atendendo, tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta dos vídeos que eu faço com muito carinho daqui para você daí. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!